Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que, olha, é super fascinante e essencial, o da logística. Vamos entender como é que as mercadorias são protegidas naquela jornada longa e muitas vezes bem perigosa até o destino final. Pois é, parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, a resposta revela um sistema de proteção super complexo. Pensa só, cada pacotinho, cada container gigante enfrenta uma verdadeira maratona de desafios antes de chegar são e salvo no destino. Bom, então vamos fundo nisso. Olha, a real é que o transporte de cargas, que é o que faz a nossa economia girar, não é nenhum passeio no parque, viu? Longe disso. É uma operação que precisa ser tipo blindada contra um monte de riscos que podem pintar a qualquer momento. E a gente está falando de tudo mesmo, desde o clássico roubo de carga, que é uma ameaça constante, até um dano por manuseio errado, sabe? Aquela caixa que chega toda amassada, ou até acidentes graves na estrada. O ponto é que cada um desses problemas significa prejuízo e uma baita dor de cabeça na cadeia de suprimentos. Então, como é que a gente se protege disso? Bem, a primeira e mais tradicional forma de se blindar contra esses prejuízos é o seguro de transporte. Ele funciona literalmente como um escudo financeiro. Explicando de um jeito bem direto, o seguro nada mais é que um contrato. Funciona assim: uma parte, que é o segurado, paga um valor que a gente chama de prêmio. Em troca, a outra parte, a seguradora, assume o risco daquela operação, ou seja, ela promete pagar uma indenização se alguma coisa errada, que está lá prevista no contrato, acontecer. E aqui está o princípio fundamental do seguro, que é super importante entender. O objetivo nunca é ter lucro com o problema, é restaurar. A ideia é que a indenização sirva para equilibrar a balança, sabe? Devolver o segurado para a mesma situação financeira em que ele estava antes do prejuízo, nem mais nem menos. Ok, mas para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa meio que decodificar alguns termos que são chave em qualquer contrato de seguro, em qualquer apólice. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura se monta. Primeiro de tudo, o prêmio. O que é isso? É basicamente o custo do seguro. É o valor que o segurado paga para a seguradora assumir o risco por ele. E aqui tem um ponto crucial. Se esse prêmio não for pago, a seguradora não tem mais nenhuma responsabilidade. A cobertura simplesmente deixa de existir. Depois vem a franquia. Pensa na franquia como a parte do prejuízo que fica com o segurado. É um valor que o próprio segurado precisa bancar se acontecer algum problema, algum sinistro. Isso é importante porque cria um incentivo, para todo mundo tomar mais cuidado e tentar evitar o risco. E claro, chegamos no sinistro. Essa é a palavra que ninguém quer ouvir, mas é o motivo pelo qual o seguro existe. O sinistro é o evento em si, o acidente, o roubo, o dano na carga, enfim, é aquele acontecimento inesperado que causa o prejuízo e liga a obrigação da seguradora de pagar a indenização. E óbvio, nem todo seguro é igual. Existem tipos diferentes para necessidades diferentes. Por exemplo, uma pólice avulsa é perfeita para uma empresa que vai fazer um único envio, tipo uma máquina super cara para um cliente. Já a pólice de averbação é mais para quem tem um fluxo constante, como uma loja online que despacha dezenas de pacotes todo dia. E a flutuante, essa já é para peixe grande, uma transportadora com uma frota inteira na estrada que precisa de uma cobertura mais ampla, geralmente anual. Só que o mundo da logística não parou no tempo, né? Ele evoluiu. E hoje, só ficar esperando o problema acontecer para acionar o seguro, isso não é mais suficiente. A abordagem mudou. Agora ela é proativa. O nome disso? Gestão de risco. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Olha só, o seguro é reativo. Ele entra em campo depois que o problema já aconteceu. Já a gestão de risco é proativa. O foco dela é usar inteligência, tecnologia, tudo que tiver à mão para evitar que o problema sequer aconteça. Então, o ponto-chave aqui é que a gestão de risco vai muito além de só segurança. É até curioso, ela nasceu da necessidade das seguradoras de combaterem o roubo de cargas, mas hoje o papel dela é gigante. É otimizar rotas, é melhorar a produtividade da frota, é agregar valor de verdade para toda a operação. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, envolve várias coisas. Desde consultorias que fazem um pente fino na operação para achar pontos fracos, até um processo super rigoroso de cadastro, que é basicamente checar a ficha de motoristas, principalmente para cargas muito valiosas. E claro, um planejamento de rota super estratégico que desvia de áreas perigosas. E é exatamente aqui que a tecnologia entra em cena e vira a estrela do show.
Porque, sejamos sinceros, a gestão de risco moderna simplesmente não existiria sem um verdadeiro arsenal de ferramentas digitais. O processo de roteirização, por exemplo, é perfeito para a gente entender isso. A rota não é só um traço no mapa. Não, não. Ela inclui pontos de parada seguros que já foram aprovados antes. E aí, se o motorista inventa de desviar do caminho ou parar num lugar que não estava no plano, um alerta pisca na mesma hora lá na central de monitoramento. E agora, olha só a quantidade de tecnologia que vai dentro dos veículos. A lista é de cair o queixo, tem botão de pânico para emergências, sensores que avisam se a porta da cabine ou do baú abrir, teclado para trocar mensagem de forma segura e, claro, o rastreamento por GPS/GSM. Na prática, um centro de comando móvel, tudo pensado para proteger a carga e o motorista em tempo real. No fim das contas, a gente vê que a solução mais poderosa não é escolher entre um e outro, é juntar os dois. É a combinação inteligente do escudo financeiro, que é o seguro, com a prevenção ativa e cheia de tecnologia da gestão de risco. É simples, um protege contra o imprevisto e o outro trabalha sem parar para que o imprevisto nem chegue a acontecer. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar, né? Com tanta tecnologia, tanta estratégia avançando o tempo todo, será que um dia a gente vai chegar num ponto em que o transporte de mercadorias vai ser uma atividade, sei lá, 100% livre de riscos? É uma questão e tanto para o futuro da logística mundial. Muito obrigado pela companhia.